Olá, internautas do J+, vamos retomar a nossa série de entrevistas que a gente faz sempre aqui aos sábados, né? A gente sempre fazemos em vídeo a coluna de sábado para dar uma variada, né? E geralmente a gente traz convidados. E hoje a gente já tem aqui uma convidada ilustre, a Norma Pereira, que era suplente de deputada federal na gestão que se encerrou em 31 de janeiro e que no último mês voltou a assumir esse cargo, o cargo que ela assumiu pela primeira vez em abril do ano passado, sendo, né, em 40 anos, o primeiro suplente de deputado federal aqui de Canoinhas assumir. Se a gente considerar o fato de ela ser mulher, é a primeira da história, né, Norma, que foi realmente um momento histórico lá em abril do ano passado. Não teve toda a repercussão agora em janeiro, porque não houve uma posse, né, porque ela já tinha sido empossada lá em abril. Mas o trabalho foi tão intenso quanto foi em abril. Até a primeira pergunta, depois de agradecer a tua presença aqui, é essa, Norma. Deu para colher mais bons frutos? Foi uma continuidade do que você começou lá em abril? Ou não foi tão bom como foi em abril? Seja bem-vinda. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de poder conversar contigo e conversar com os nossos ilustres canoienses, né, porque eles que são ilustres, assim como você e a sua equipe, a gente admira muito esse trabalho, enfim. Mas foi tão importante quanto aquela oportunidade. É que eu, sinceramente, eu não esperava que isso fosse acontecer agora no final do mandato, em hipótese alguma. Eu nem sonhava com isso. Quando eu recebi o telefonema dia 27 de dezembro, eu confesso que a emoção foi imensa e aceitei imediatamente retornar àquela casa para que a gente pudesse fazer algo mais pela nossa região e pelas demais regiões do estado de Santa Catarina, que são tão carentes quanto a nossa, por Santa Catarina, óbvio, e pelo Brasil, que é a função de todos os 513 deputados federais que lá estão. É aquela lenda, né, de que de janeiro nada acontece em Brasília. É isso mesmo? Acontece muita coisa. Acontece muita coisa. Eu acompanhei online tudo até a última semana. Daí, na penúltima semana, eu fui para lá pessoalmente porque alguns ministérios já tinham as secretarias mais ou menos definidas para a gente voltar a discutir aquelas pautas que nós tínhamos iniciado lá em final de abril de 2021, início de maio de 2021. E também naquela oportunidade a gente teve muita dificuldade em face da pandemia, que era muito difícil de conseguir agendar. E dessa vez a gente teve dificuldade exatamente em face da troca de governo, né? Então, nos ministérios ainda não há definição de quem são os secretários dentro dos ministérios para tratar das pautas que a gente tinha iniciado e que nós tínhamos interesse, que todas são importantes para a nossa região. Mas duas que a gente tinha avançado bastante na vez anterior, dessa vez a gente, graças a Deus, conseguiu avançar um pouquinho mais. Quais são essas pautas? A questão no meio ambiente, de créditos de carbono para os pequenos agricultores e também aquisição de máquinas por empresas, máquinas com benefícios fiscais e juros subsidiados para quem trabalha com reciclagem de lixo, tanto cooperativas quanto empresas privadas. E também na telecomunicações a questão do sinal, que nós temos uma preocupação muito grande com o nosso sinal de internet, com a população do interior. Vem aí a nota eletrônica, INSS é tudo internet. As pessoas ainda têm muita dificuldade de agendar auxílio-doença no interior, de se cadastrar no Gov.br, de alterar a senha do Gov, enfim, de vários documentos, são todos digitais, e as pessoas do nosso interior, elas têm uma dificuldade muito grande, não só de Canoinhas. Eu falo, na campanha a gente viveu isso intensamente, nós vivemos lá no escritório todo dia com os clientes do interior, é Santa Terezinha, Rio do Campo, é nas proximidades de Campos Novos, enfim, aqui no nosso entorno, sem sombra de dúvida, Papanduva, Itaiópolis, Irineópolis, Porto União, Matos Costa, Monte Castelo, Três Barras, a gente tem o que é central, nós não temos problema, nós temos muito problema com o interior e as pessoas, de fato, elas sofrem muito com isso. Agora a gente tem o sinal 5G, né? Então a tendência é que em breve, esperamos que seja o mais breve possível, a gente tem essa cobertura. O 5G vai dar conta disso ou realmente tem que ser tratado de uma outra forma essa questão do crédito? Olha, Ednei, até assim, eu não vou falar aqui de cabeça porque é muita informação.
O que eles nos falaram no Ministério das Telecomunicações? Que são 6 pontos que eles entendem que devem ser atendidos imediatamente, que é no Colégio Agrícola, nas escolas de Paula Pereira, Felipe Schmidt, Barra Mansa, Rio da Areia e Arroios. E que pelo planejamento ainda, eles vão colocar pontos na extensão da rodovia da 280, para cobertura total de internet. E o que está sendo contratado para essa ampliação de cobertura da internet é nas rodovias federais. E que eles vão acompanhar a questão da internet em toda a extensão da 280. E como a gente questionou com eles, e como é que ficam aqueles que ficam aonde não dá ponto, onde não dá sinal, das proximidades das escolas e das rodovias federais. E aí a gente até colocou a questão aqui da 280, a distância para 116, da 280 até o Rio Iguaçu, e colocamos outras distâncias. E o que nós achamos muito interessante, que o assessor do Ministério, ele chamou um dos técnicos que baixou o mapa para visualizar toda a extensão da nossa região, Planalto Norte, Alto Vale, e até algo do Planalto Serrano, para entender como que é tudo isso e a gente colocar. E foi de a gente colocar o dedo, aqui tem isso, aqui tem aquilo e tal. E ele disse, importante de todos esses detalhes, que se não der certo nessa primeira etapa do projeto, que a gente consiga fazer pela segunda etapa. Tanto que ele nos pediu material sobre tudo isso, tanto que eu tenho, a gente levou da outra vez, e quem era responsável da outra vez agora foi para o FNDE, não está mais lá nas telecomunicações, e ele pediu que a gente reenviasse, porque ele não localizou nenhum processo, e que ele vai abrir o processo. Eu ainda não fui conversar com a nossa prefeita, e não fui conversar nem com o Daniel da Ampla Norte e outras pessoas, e para ver o que mais que a gente pode viabilizar de material para encaminhar para lá, para que, de fato, toda a nossa população seja atendida com plenitude pelo sinal da internet. Porque se é inclusão digital, as crianças podem estudar em casa pela internet, as notas podem ser emitidas dentro de casa pela internet, não precisa carregar as aves, carregar os suínos, carregar o seu produto de carga viva. Eu me preocupo mais pelo respeito com a comida que vai parar na nossa mesa, que eu entendo que ela tem que ser super respeitada, né, enquanto o bicho está vivo ali. E como é que ele vai fazer se ele não tiver sinal na casa dele? Quantos quilômetros que ele tem que andar? E as condições das nossas estradas? Todas essas questões foram colocadas e eu acredito que a gente conseguiu sensibilizar bastante, porque estamos entrando em contato, formamos um grupo no WhatsApp para a gente dialogar, conversar e ver que mais informação que a gente pode levar para que, de fato, aconteça na plenitude. O grupo no WhatsApp é importante, porque ali, né, não tem como escapar, tem como cobrar. Agora, claro, né, Norma, você sai dessa condição de suplente de deputada federal, o que é muito lamentável para nós, que estamos sem nenhuma representatividade lá em Brasília, nenhuma mesmo, né? E isso, claro, te enfraquece politicamente, né? Aí a pergunta que eu te faço, você crê realmente que essas tuas tentativas de melhoria para a região vão ter sequência a partir desse momento, agora que uma nova legislatura assume? Eu acredito que sim, porque nós protocolamos dentro da gestão anterior, e isso será acompanhado pelo gabinete da deputada Carmen Zanotto, que apesar de ela assumir lá, e assim que tiver a definição das comissões, ela retorna para a Secretaria de Estado da Saúde e assume a suplente, que é a Giovânia de Sá, e a assessoria dela vai dar continuidade nesse trabalho lá para que seja atendido, até porque ela também tem interesse, porque as regiões do Estado e a assessoria dela e mesmo ela, eles compreenderam essa importância, essa necessidade, e eles querem tratar dessa matéria para que isso evolua e que o resultado seja a contento e dentro daquilo que deve ser feito dentro do programa da inclusão digital. Pelo que você ouve de bastidores, vai ser isso mesmo. A Carmen vai ficar na Secretaria de Saúde. Sim. E a Giovânia, que já esteve aqui com a gente ano passado, ela vai assumir os 4 anos. Os 4 anos, acredito que sim, né? Acredito que sim. Os 4 anos, a princípio, é o que se ouve. Se ouve falar que a Giovânia vai concorrer à Prefeitura de Criciúma daqui a 2 anos, se ouve falar
que a deputada Carmen vai concorrer também a prefeita de Lages daqui a 2 anos. Então, a gente não sabe ainda, né? Muita coisa vai acontecer. Mas, de início, a deputada Carmen, licenciando, é a deputada Giovânia que assume. Muita gente disse à época que você foi candidata a deputada federal, porque aí você tinha uma escolha de Sofia aí, né? Ou ia para a prefeitura, ou ia para a disputa para federal, ou ainda iria para a disputa para estadual. Você não foi eleita, também tem pouquíssimas chances de assumir uma suplência, e a pergunta que faz, hoje você se arrepende? Você gostaria de estar na prefeitura? Porque você sabe que era uma eleição ganha, né? Não desmerecendo dos outros candidatos, mas o fato da tua boa votação na eleição passada, né, segundo lugar, depois de concorrer com a máquina, porque era uma campanha de reeleição, né? Difícil. E a gente sabe o quanto contribuiu as caixas 2, que hoje estão explícitos aí, né? Exatamente. Também naquela campanha. Analisando todo esse cenário, você se arrepende? Não me arrependo, Ednei, porque eu entendia que era o momento do Planalto Norte ter um representante na Câmara Federal. E eu, na minha concepção, e por algumas pesquisas que a gente tinha feito, a minha votação seria muito diferente do que efetivamente foi para o deputado federal. Então, o que aconteceu aí, Norma? A polarização de presidente da República. As pessoas, na hora de votar, não sabiam quem votar para deputado. E a gente ouvia muitas pessoas falarem, não sei em quem votar, então outras me encontravam e tal. Mas eu não sou de ficar circulando no dia da eleição e respeito muito a vontade de cada um, não fico insistindo. E, enfim, fico na minha, que é o correto, né? Que todo candidato deve ficar na sua no dia da eleição. Me parece que aconteceu muito de rede social, que é onde é um reduto muito fortalecido pelo Bolsonaro, né? Então, até onde eu sei, e acho que isso chegou no teu ouvido também, no dia da eleição havia como que uma ordem, né? Vote nessa lista. Nessa lista, inclusive, estava a Ana Paula Campagnolo como deputada estadual e não à toa ela teve 800 e poucos votos aqui em Canoinhas, uma cidade onde ela nunca pisou, né? Quer dizer, ela nunca veio pedir um voto aqui. Então, eu acho que aconteceu o mesmo no caso dos deputados federais, porque aí houve também, foi enfatizado pelos teus adversários que você não seria uma deputada bolsonarista, né? E isso fere de morte numa cidade onde as pessoas são muito bolsonaristas. É que, na verdade, eu sou super democrática e eu respeito muito a vontade de cada pessoa. Então, eu acredito que eu ser candidata e usar o nome de alguém para eu ganhar ou não uma eleição, eu não acho ético e eu não acho correto. Eu acho que as pessoas têm que votar pelo que eu sou e pelo papel que eu vou representar. O Congresso Nacional é uma coisa, a Presidência da República é outra. E eu falava para as pessoas, independente de quem for o presidente, eu vou respeitar a vontade popular, eu sou altamente democrática. Independente de quem for o presidente, eu estarei lá no Congresso Nacional para defender os interesses da nossa região, de Santa Catarina e dos brasileiros. Só que tem uma coisa muito curiosa, que acho que a gente já até falou no rádio aqui mesmo. Se a ideia era de que teria que favorecer um candidato bolsonarista, o Saulo Sabatini teria te passado nos votos, porque o Saulo sempre usou o Bolsonaro claramente, né, como o seu cabo eleitoral. Quer dizer, eu sou bolsonarista, eu apoio o presidente, eu quero ser deputado federal para ajudar o presidente Bolsonaro, e, no entanto, o Saulo teve menos votos que você. Então, é uma coisa que não dá para entender realmente como que funcionou a cabeça do eleitor naquele dia, né? Sei lá, se deu 15% dos votos que eu tive, eu não entendo. Por isso mesmo que, às vezes, eu falo assim, nesses momentos, eu gostaria de compreender o que o eleitor pensa, né, do político, o que ele pensa de um deputado, o que ele pensa do Congresso Nacional, se ele sabe efetivamente a função do Congresso Nacional, as responsabilidades que um deputado tem e o que um deputado pode fazer, trazer efetivamente para a sua região. Porque é ele que conhece as demandas e as necessidades da região. É ele que estaria lá gestionando junto aos ministérios, junto com os secretários de cada pasta, como, por exemplo, no meio ambiente tem o secretário do clima, o secretário dos créditos de carbono. Então, você vai lá e você gestiona a mesma coisa ali no Ministério de Telecomunicações. Tem o secretário da pasta que é relacionado àquele assunto. Então, você leva as demandas e você está lá para você defender o que é, de fato, a tua região precisa para ela se desenvolver, para ela ter
dignidade, para ela ter oportunidades. Como eu falei lá, né, a internet hoje, ela é um mecanismo de extremamente importante até para o agricultor fazer as pesquisas dele. As crianças na escola hoje é tudo internet. Então, como é que ele vai estudar em casa se ele vai ter que ir lá para a escola para pegar um ponto de internet? Então, e quem que sabe qual que é a distância de uma escola para outra aqui na nossa região, o que tem, o que não tem? É o deputado da região que conhece tudo isso. E outro detalhe, é tudo com recursos, são implementados, a maioria das coisas com recursos de emenda parlamentar. Então, nós não temos ninguém aqui de Joinville a Caçador, a gente tem o Zé Trovão e o Camboquini. Um de Caçador, outro de Joinville. Um de Caçador e outro de Joinville. Olha como é que nós estamos. Aí a gente ganha, vamos atrás da emenda parlamentar, os prefeitos vão e tal, vem quanto? 100 mil, 200 mil, 300 mil. Para que vem infraestrutura? 100 mil para implantar pontos de internet. Quanto que custa cada ponto? Quantos que podem ser implantados? Mas eles vão mandar uma emenda por ano ou uma no último ano? Para levar daqui 50, 100, 80 votos. E agora, ano passado, foi dado poder maior para os deputados. Eles terão valores maiores de emendas parlamentares para levar. Mas como você muito bem disse, queríamos entender a cabeça do eleitor, porque na eleição passada não foi a questão de emendas, porque a Ana Paula Campagnolo, voltando no exemplo, nunca mandou nenhuma emenda para Canoinhas e foi a mais votada entre os eleitos, né? Então me parece que as pessoas estão mais privilegiando a ideologia do candidato, né? Então o posicionamento eleitoral, o posicionamento político da pessoa, né? E não necessariamente o serviço prestado, né? O serviço Sim. prestado para a sua comunidade. Agora, a sua relação com a Giovana de Sá é muito boa. Sempre foi muito boa. A gente teve... eu fiquei chateada porque quando a Carmen Zanotto voltou para a Secretaria de Estado saiu da Secretaria de Estado de Saúde e voltou para a Câmara Federal, eu queria mais tempo. E, lógico, eu fui pedir para quem? Para a deputada do meu partido, porque a deputada Giovana de Sá é do PSDB e a deputada Carmen é do Cidadania. Então, na verdade, não foi nem o PSDB que me deu a oportunidade de estar em Brasília, foi a Cidadania. E eu queria muito ficar lá, e até ela tinha me prometido. E eu, por sua vez, se eu ficasse lá mais 2 meses, eu conseguiria concluir e queria dar oportunidade para o Beto Cunha de Itajaí, que tinha feito 19.290 votos, e que eu queria permitir que ele tivesse o privilégio também de assumir lá no Congresso Nacional e defender os interesses da região dele, até por questão de companheirismo e coleguismo. Porque a Giovânia só entrou porque teve voto para fazer legenda. Os meus 25 mil votos da eleição passada, os 19 do Beto, foram essenciais para ela estar lá em Brasília. Agora faltou, acho que 3 mil votos para ela estar em Brasília. E o Beto não concorreu, eu também não concorri pelo PSDB. Então, lógico que a gente fica chateado porque a gente queria prosseguir com algo. E mesmo em emendas, ela conseguiu, acho que 300 mil para Canoinhas, eu não lembro se teve mais algum valor, mas eu acredito que foi 300, que até era para ser para a sala, que eu tinha solicitado para a sala multiprofissional para os autistas, e na hora de cadastrar, o nosso prefeito cadastrou para infraestrutura. E a Giovana ficou muito chateada, e eu fiquei sabendo depois que não dava para fazer mais nada, quando eu fui ver. Mas, enfim... E eu sou muito sincera, Ednei, e tanto que quando, às vezes, alguma coisa me pergunto que eu não sei, eu não desvio a resposta, porque eu sou muito sincera. Uhum. Eu não sei dar resposta que eu não sei. Eu até perguntei, né, porque por essa relação que vocês tiveram por causa dessa suplência e tal, só que, né, nem a Norma consegue, nem é agora o suplente imediato da Giovana, e nem é mais do PSDB, que é um partido que ela militou praticamente a vida toda. A Norma trocou de partido, está no Podemos, né, desde o ano passado. Então, quer dizer, as nossas chances se minguam a cada passo, né? Cada novidade na política só nos leva para trás, né? É que assim, no PSDB, as duas candidatas fortes são candidatas de 100 mil votos.
com a nominata que tinha, jamais eu conseguiria me eleger no PSDB. Eu tinha que tentar um partido que desse chance de chegar lá. E foi isso que a gente fez. A gente foi atrás, calculou, e naquele momento, pela nominata que tinha, o potencial dos candidatos, teria chance de ganhar ou de, ao menos, ser a primeira suplente direta. Mas, infelizmente, as coisas mudaram muito. Quem você acha que pode nos ajudar lá em Brasília hoje, desses eleitos aqui por Santa Catarina? Olha, eu acredito que os deputados, eles têm que ter os 16, eles são deputados dos 295 municípios do estado de Santa Catarina. Mas você sabe que na prática um manda mais para lá, mais para cá? Exatamente. Então a gente vê lá, se você entrar lá e ver a quantidade de máquinas agrícolas que vem, o que vai para regiões que tem bastante deputado, você às vezes fica pensando, mas por que vai tudo para lá e para cá é tão pouca coisa? Então, eu acredito que as associações dos municípios, elas precisam também se articular mais junto com todos os prefeitos para que haja uma distribuição, ao menos, equitativa desses recursos entre todos os 295 municípios. Enquanto a gente não tiver o voto distrital, Ednei, será assim. Uhum. Se nós tivéssemos o voto distrital, eu estaria lá, na gestão passada e nessa. Imagine, teria trazido no mínimo, uns 20, 25 milhões de emendas e por ano, em 4 anos, teria trazido quanto para cá? 100 milhões. E vamos contar o que veio de emendas parlamentares, vamos contar de Campo Alegre a Porto União, o que veio de emendas parlamentares. São esses minguados, 100 mil, 200 mil, 300 mil, quando no máximo 500 mil reais. Mas e quantas vezes? Uma vez em 4 anos? Uma vez a cada 2 anos? Isso é muito triste mesmo. Eu acredito que eles têm que ter uma visualização diferente e cuidar também das regiões do estado que precisam ser desenvolvidas e que precisam de uma atenção especial. Mas você não apostaria que um desses 16 pudesse adotar aqui a região, ou a gente pudesse apostar as fichas dessa pessoa? Olha, difícil. Eu não faço ideia. Eu conversei bastante com a deputada Carmen Zanotto. Mas ela é da região de Lages e é lá que ela vai privilegiar, né? Mas ela se preocupa, ela tem uma preocupação grande com a região do Planalto Serrano, Alto Vale e a gente aqui, porque são mais ou menos as mesmas características. E diante do que nós protocolamos lá, que ela vai dar continuidade, eu fiquei feliz. A mesma coisa, Ednei, está para sair a regulamentação de venda de créditos de carbono. Eu defendo que o produtor de erva mate possa vender créditos de carbono, quem planta uva e mesmo os pequenos agricultores. E isso tem que ser regulamentado. Como que eles podem emitir créditos de carbono? Porque hoje quem emite créditos de carbono são só os grandes, os fortes, que podem contratar consultorias de valor elevado e óbvio, porque eles também têm retorno disso. Mas o pequeno agricultor, que critérios? Inclusive, uma das questões que eu falei lá para conceder aposentadoria rural por idade, um dos critérios em Santa Catarina, não pode ter área superior a 40 módulos fiscais. Então, que seja esse critério também, para facilitar a negociação de venda de créditos de carbono dos pequenos agricultores. Também, uma das coisas que eu pedi lá, que se eles pudessem ter algum projeto, alguma coisa, para os nossos produtores de leite poderem trabalhar com produção de energia utilizando gás metano, né, dos dejetos dos animais. E que isso tem lá em estudo, mas tem que ser estudado e tem que se encontrar uma viabilidade também do agricultor produzir energia. E outra questão que a gente conversou, quando nós temos época de estiagem em Canoinhas, os nossos agricultores sofrem muito. Que também tem um programa para nós, a exemplo do que tem no norte e nordeste do Brasil, de poços artesianos, que tem o mesmo programa para Santa Catarina. Porque o problema não é só nós aqui no Planalto Norte e Oeste, o problema é ainda mais grave do que o nosso, né? E o extremo oeste, enfim. E são pautas que eles querem levar adiante, a gente manteve protocolado, e o gabinete da deputada Carmen, seja com ela ou com a deputada Giovânia, daremos continuidade, sim, e vou levar tudo isso para a prefeita. Voltei ontem, né, na verdade, de Florianópolis,
Ainda não tive um horário para conversar com ela, mas farei uma agenda já nos próximos dias. E a gente tem que dar continuidade nessas pautas, porque é de interesse do nosso município, da região e, óbvio, do nosso estado, que a gente quer que todos estejam bem. Não adianta só a gente estar bem, o vizinho também tem que estar. Para encerrar, Norma, é claro, a gente acabou de sair de uma eleição, né? 2023 é um ano nulo na política, né? Porque não tem eleição, mas 2024 está aí, né? E a pergunta que acho que você vai escapar dessa resposta e vai deixar ela mais para frente. 2024 você vai disputar a Prefeitura de Canoinhas? Olha, Ednei, tem muita água para rolar debaixo da ponte. Eu tenho umas questões de saúde que eu preciso resolver, vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Seria em dezembro, as chuvas não deixaram eu sair de Canoinhas, agora em janeiro tinha transferido para janeiro, mas aí não podia. Mas tudo coisa simples, né, que as pessoas não se preocupem, né? Aí, não precisa se preocupar, em fevereiro eu vou tratar dessas questões e aí para frente a gente vai ver como é que as coisas vão acontecer. Sabia que ela ia escapar dessa resposta. Norma Pereira, mais um mês então em Brasília, como ela disse, fácil não é, né? Quem disser que é fácil, às vezes fica 4 anos lá e não consegue placar nada, né, Norma? Não é fácil, mas é uma tentativa que valeu a pena com toda certeza e que tomara que a gente se conscientize enquanto eleitor, para que nas próximas eleições a gente consiga pensar mais na prática das coisas, menos ideologicamente, e eleja um representante mesmo lá em Brasília, pelo menos um em Florianópolis, né, Norma? Seria o ideal. E nós temos votos para isso. Temos, esse que é mais incrível. Se houvesse uma unidade, nós poderíamos ter 3 estaduais e 2 federais aqui na nossa região. Aí agora os deputados estaduais também têm emendas parlamentares. E pense quanto que a gente poderia trabalhar, mas enfim. Né? Que tem que respeitar a vontade do povo. Lógico. Mas podemos lamentar, né? Sim. Obrigado, Norma, e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade e conte sempre comigo, porque for necessário, estarei aqui. A minha casa é Canoinhas. Obrigado pela audiência.